O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Cristo é meu Rei. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Vamos tentar juntos, meditando a palavra de Deus hoje, buscar a orientação, o direcionamento para nós, para a nossa vida. É sempre importante quando nós vemos diante da palavra que nós ouvimos, como é que nós nos posicionamos. A cada encontro que nós temos aqui, a cada missa, a cada celebração, a cada reunião, encontro, quando ouvimos a palavra de Deus, sempre é importante salutar que nós deixemos a palavra cair no chão da nossa vida. Tomemos, por exemplo, a primeira leitura que nós ouvimos. O povo de Deus sempre foi um povo peregrino. Nunca foi um povo estacionado, nunca. Porque desde Abraão, que foi chamado a sair da sua terra para construir uma grande nação, o povo de Deus tem peregrinado. Há mais de 2000 anos, estamos a caminho da casa do Pai. Quando é que vai chegar? Não sei, só sei que estamos a caminho. Alguns já estão chegando lá, alguns já chegaram lá. Nós ainda continuamos caminhando. Por isso, nunca é demais lembrar que nós somos um povo que está sempre em busca, sempre à procura. Essa é a natureza da nossa experiência humana. E quando nós abraçamos a fé, nós vamos tendo a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, de que temos um Deus que nos acompanha e que está sempre ao nosso lado, aconteça o que acontecer. A primeira leitura lembra o período do exílio. O povo de Deus foi escravizado na Babilônia por 40 anos. 40 anos longe da sua pátria, longe do seu povo, longe dos seus costumes. E Deus suscitou, naquela época, um rei chamado Sírio, que era um rei pagão,
para repatriar o seu povo. Vejam bem que Deus utiliza de um instrumento tão frágil e que não pertencia ao seu povo e aos seus eleitos. Não. O rei Ciro não tinha nada a ver com o povo de Israel. Mas Deus permitiu que esse rei dominasse os babilônicos, porque era um rei persa. E aí, quando todo o domínio daquele império, os assírios, o Ciro era um rei dos assírios, e foi dominando toda a região, e quando conquistaram a Babilônia, Deus escolheu aquele homem para ser o instrumento dele, para levar o seu povo de volta à terra. E assim fez o rei, com edito, com decreto, ainda dando todas as condições econômicas, sociais, para que o povo voltasse à sua terra, reconstruísse o templo, porque o templo tinha sido destruído em 780. E eles voltaram à sua pátria, reconstruíram o templo, reconstruíram a nação, com a ajuda e o auxílio de alguém que não era considerado alguém digno. Porque se olharmos pelos olhos humanos e nem pelos olhos da fé, o Ciro não era um rei de credibilidade. Mas assim como hoje, Deus suscita também no meio de nós profetas, homens e mulheres, que nós não damos muito valor, importância, mas para Deus são grandes. São homens e mulheres que fazem a diferença. Estamos vivendo um tempo em que, no próximo domingo, vamos mais uma vez voltar às urnas para escolher quem irá presidir o Brasil nos próximos 4 anos. E como pesa para nós a dúvida, a dificuldade de escolher quem será aquele que vai à frente do Brasil, para ajudar o povo, para ajudar a comunidade, para ajudar as pessoas a reconstruir as suas vidas, a reconstruírem as suas dignidades perdidas, como lembra o lema da campanha missionária desse ano, em sintonia com a campanha da fraternidade. Unindo agora a prece que está no Evangelho de hoje, Jesus é colocado à prova diante dos seus opositores. Aqui fala o texto, os partidários de Herodes, os herodianos, que eram um grupo revolucionário junto com os zelotas e queriam fazer exatamente uma armadilha para Jesus. Porque se Jesus respondesse que não era legítimo pagar impostos a César, César, o grande imperador romano, Jesus estaria caindo, na cilada deles, porque Jesus seria um agitador e caloteiro. Se Jesus dissesse que teria que pagar o imposto a César, ele era um traidor do seu povo, porque esse grupo que estava lá com ele era contra o Império Romano. Se ele não dissesse nada, se ele falasse, não sei, ele estava em cima do muro, e era problemático também, porque uma liderança como Jesus não podia estar em dúvida. Então, era uma situação delicada. E qual foi a resposta de Jesus? Sabiamente e profeticamente, Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, por isso que ele pediu a moeda. E a moeda tinha a esfinge, a imagem do imperador. E é por isso que Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é o centro da liturgia desse domingo.
O que significa para nós dar a César o que é de César? Porque César significa os reinos do mundo. Os governadores, presidentes, aqueles que estão à frente das nações, aqueles que estão governando e dirigindo o povo. Os Césares são todos aqueles espaços em que a sociedade se organiza. Nos clubes de serviço, nas organizações que nós temos, falando especificamente aqui no Brasil, esses são os Césares. Dai a César o que é de César significa para nós saber distinguir, saber discernir, que nós não podemos ser também alienados de todo o processo que vive a sociedade hoje. Nós somos cidadãos do céu, mas com os pés no chão desse país, no município de Campo Verde. Numa história concreta de cada dia que nós vivemos, não somos anjos ou seres extraterrestres espirituais que caminham aqui na terra. Problema da política não tem nada a ver com isso. Se tem gente passando fome, problema é dos outros. Eu não tenho problema com isso. Se tem gente escravizado, prostituta, se está acontecendo esses males no mundo, nem quero saber. Opa, alto lá. Alto lá, porque o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa constituição como seguidores, discípulos missionários do Senhor, tem uma prerrogativa muito clara. Nós fomos constituídos como luz para as nações. Atenção! Como sal da terra e luz do mundo. No dia do nosso batismo nós recebemos essa dignidade. Portanto, quem vem com essa conversinha mole, dizendo, não, esse negócio de política não tem nada a ver com nós. Acorda. Acorda, pelo amor de Deus. Nós estamos centrados e vivendo no seio de uma sociedade hipócrita, como é a nossa brasileira, de corrupção por todo lado, de desrespeito às leis e às normas que se controlam tudo, porque lei tem demais nesse país, e imposto também, mas é para alguns, não é para todos. E aqui já começa a encrenca. Não é para todos. Então, se não é para todos, tem alguém que está levando vantagem. Amém? E eu e você, vamos nos calar diante disso? Alto lá. Em nome de Jesus, pela graça constituída que Ele nos deu, ser sal e luz significa tomarmos a posição que nós temos que tomar sempre, e enérgica, profética que tem que ser. E não sermos coniventes, virarmos as costas e dizer, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Se nós estamos agora sofrendo uma onda altamente nociva, de seca, de calor, e é todo o Brasil, quantas vezes nós já ouvimos, está muito quente, não está? E a culpa é de quem? De Deus? Alto lá. A culpa é nossa. Bate assim no peito e fala, nossa, minha também. Minha também, porque quantas vezes nós não respeitamos as leis próprias da natureza. Estou falando que eu tenho feito isso, nem você, mas a culpa é nossa, humana. Quando devastamos toda a floresta, quando não cuidamos do nosso lixo, quando não respeitamos as normas da convivência humana. Olha para ver. É claro que o planeta vai ser aquecido. Todos nós sabemos disso. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos as reportagens, a gente fica assim, isso é lá para a Austrália, lá para os Estados Unidos, aqui no Brasil não. Acorda. Eu estou dizendo, e poderia citar tantos outros sintomas da nossa falta de responsabilidade cristã e católica. Eu não estou dizendo também que são só os católicos culpados. Mas e a nossa parte? Como é que nós estamos fazendo? Não podemos culpar os poderes constituídos, somente eles, mas cada um de nós
Porque no Dia Mundial das Missões, que é hoje, a igreja nos recorda que a igreja toda é missionária. E se somos sal e luz, aonde é que nós temos que ser sal e luz? Aqui dentro do salão? Não. Aqui a gente já é, e é fácil. Ixi, fácil. É lá fora. É lá na sua catequese. É lá na sua escola, né, Renatinha? É lá na sua família, que tem que ser sal e luz. Jesus fala, se o sal perder sua propriedade, o seu sabor, vai servir para quê? Para nada. Se a luz perder a sua função de iluminar, para que serve essa luz? Para nada. Não se acende uma luz e coloca debaixo do móvel? É o outro texto que nos recorre agora para a gente entender o que eu estou explicando aqui. Amados, nós fomos constituídos para ser luz e ser colocado no alto, para brilhar e iluminar a todos os que estiverem ao redor. Agora vamos ser sinceros conosco mesmo. Temos sido assim? Você, pai e mãe, tem sido luz lá na sua família? Lá no seu trabalho? Temos sido sal e luz nos ambientes todos da nossa sociedade, nas organizações? Desde a esfera maior dos 3 poderes constituídos dessa República Brasileira, né? As esferas que já elegemos no primeiro turno, as 2 câmaras, a do Senado e a dos deputados federais, a Câmara Estadual, o governo estadual. Só nos resta agora escolher entre os 2 projetos de governo, se é que tem muita diferença, não sei, não vou entrar em detalhe disso, que continua um projeto ou muda um pouquinho o outro, né? Tá difícil, não tá não? Domingo que vem você vai ter que votar. Nós temos que votar. E daí? Não é só por paixão, não é só por desforra, né? Não é só por protesto. Temos que pensar que na hora do voto nós temos essa responsabilidade que chama a atenção à leitura de hoje. Ser sal e luz. Porque as consequências de um voto vale por 4 anos de governo. Já pensou? É bom pensar. Eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro. Cada um sabe as razões pelas quais vai votar nesse ou naquele, mas não pode votar pensando só em si mesmo, na sua empresa, no seu grupo, na sua família. As consequências é para todos. Todos. Então, quando eu voto, eu não posso pensar só em mim. Jamais. Né? Então, dai a César o que é de César. É saber separar no momento certo aquilo que de fato é do mundo. Embora o texto não queira fazer essa oposição, né, de que tem essa experiência do mundo que é entregue ao demônio e a experiência de Deus, que é a cidade celeste que é entregue a Deus. Longe disso. Como disse no começo, nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos campoverdenses. Estamos aqui no município de Campo Verde. É aqui que nós temos que iluminar. É aqui que nós temos que dar tempero a essa sociedade, a esse povo que vive, reside e trabalha em toda a extensão desse imenso município que é o município de Campo Verde. E aí? Cada um de nós não podemos nos omitir. A Deus seja dado toda a prerrogativa, porque tudo é de Deus. Até os Césares são de Deus, embora muitas vezes eles não reconheçam. Mas tudo é de Deus, tudo veio dele. Não há outro, como diz a primeira leitura, não há outro Deus. Lembra? O finalzinho da leitura dizia isso. Fora de mim não há outro Deus. Então, não podemos eleger poder, dinheiro, prazer, né? Autoridade nenhuma para substituir o lugar que deve ser de Deus. Esse é o centro e o coração da liturgia de hoje. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas virão por acréscimo.
Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua sabedoria e inteligência. Buscai a Deus em primeiro lugar. Amai a Deus acima de tudo. É assim que nós estamos vivendo? Portanto, a liturgia de hoje nos faz pensar mesmo, refletir profundamente. Você que nos acompanha pela rádio, é tempo de pensar o que nós temos feito com a graça que nós recebemos de graça, de sermos filhos e co-herdeiros da obra de Deus, porque esse mundo foi feito por Ele, e Ele entregou a nós para que cuidássemos, entregou as pessoas, entregou as tarefas e funções que nós temos. Mas nós temos sido capazes de colocá-lo em primeiro lugar? Antes de todas essas coisas que o mundo nos oferece, os Césares do mundo têm nos oferecido muita coisa. Bem-estar, comodismo, prazer. Ixi, tem muita coisa. Que tem nos seduzido e tirado do centro. De ter o centro em Jesus. Abaixa sua cabeça um pouquinho, você que nos acompanha pela rádio, pensa bem, meu amado. Senhor, sabemos que tudo foi feito por vós e que tudo está ao nosso dispor, mas que tenhamos que saber discernir o que convém e o que não convém, saber distinguir aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. E nós somos de Deus. Os teus filhos são teus, Senhor. Que eles jamais sejam jogados à escravidão dos vícios, das dependências, das opressões de impérios e governos e sistemas de governos que têm anos a anos escravizado tantos povos e nações. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que os filhos são teus. As coisas, as situações, o mundo deve estar ao nosso dispor e serviço, e não nós ao serviço dele. Iluminando e clareando cada ambiente que nós estejamos, para que a nossa luz possa trazer direcionamento, compreensão, alegria, paz, disposição. No Dia Mundial das Missões, nós te pedimos, Senhor, envia-nos a todos os ambientes com a tua luz e com a tua verdade, para libertar tantos quantos precisam, necessitam e buscam essa verdade. No encerramento do sínodo sobre as famílias, que vai ser agora meio-dia, lá em Roma já é meio-dia, são 5 horas de diferença do fuso horário nosso. Certamente, nós vamos receber um documento gerado por esse sínodo, onde o Papa e os cardeais e os bispos sinodais vão expressar a nossa verdade e o que precisamos hoje para compreender as famílias, os novos modelos de família, os valores e antivalores disseminados no meio de nós, que têm levado à derrota e à destruição de muitos lares. Mas a verdade precisa ser revelada e manifesta. Olha para nós, Senhor, nessa manhã, para a nossa paróquia, para nosso país, para o nosso município, para todos aqueles que estão constituídos em poder e dignidade. Jesus não questiona o poder, mas ele questiona como o poder é exercido. Jesus não questiona as autoridades.
Se tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. O que é preciso questionar é o que se faz com esses impostos. É como as nossas autoridades têm exercido a sua autoridade. Te pedimos, Pai, sabedoria e discernimento nesse tempo tão difícil que nós atravessamos. Olha para o teu povo e suscita no meio de nós homens e mulheres, luzes, sal da terra e luz do mundo, que tem a Deus em primeiro lugar e aos irmãos como co-participantes da tua obra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus.